Olá, meus alunos do 8º ano da Escola José Ricardo Souza Castro. Eu sou o professor Márcio do Carmo e vou aqui gravar mais uma aula para vocês que tem como tema a saúde dos sistemas cardiovascular e linfático. Lembrando que vocês podem acompanhar esse conteúdo no livro de vocês a partir da página o tema sistema linfático está logo no tema 5 a partir da página 48. Porém, o conteúdo focado para hoje são as doenças provocadas que acontecem no sistema linfático e também no sistema cardiovascular. Vocês encontrarão esse assunto. Vou mostrar aqui a página para vocês aqui. A partir da página 53. Aliás, 54. Tema 7 no livro de vocês. Então vocês vão lá. Quem tiver o livro pode acompanhar também esse conteúdo por lá, certo? Então vamos lá, continuando aqui. Carregar o slide aqui para vocês. Então é o seguinte, pessoal. As doenças que acontecem, eu vou começar falando pelas doenças que acontecem no sistema cardiovascular. Existem, eu vou falar basicamente aí das três mais comuns. Existem outras, mas eu vou especificar as três mais comuns e que é abordada no livro de vocês, como por exemplo a aterosclerose, a leucemia e a hipertensão. Essas são as doenças aí que acontecem mais comum no sistema cardiovascular. Lembrando que o sistema cardiovascular é o sistema aí formado pelo coração para o bombeamento do sangue para todas as partes do corpo. Tem uma imagem ilustrando aí, só para vocês entenderem que o coração não tem esse formato bonito aí, né? Na verdade, o coração ele tem esse formato aqui, né? Que não é nada legal, mas aqui é uma imagem, uma ilustração do coração bombeando sangue, né? Nos seus movimentos de sístole e diástole. Só relembrando, né? Essas camadas superiores aqui, ó, que eu tô apontando com a seta, são os dois átrios, que é o átrio direito, aqui é o átrio esquerdo, e aqui embaixo são os dois ventrículos, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. E essa artéria, esse canal, esse vaso bem grosso aqui, é a famosa artéria aorta. Mas vamos para continuidade. A primeira doença é a aterosclerose. A aterosclerose, ela, quando a pessoa vai envelhecendo com o passar do tempo, vai ocorrendo a redução do diâmetro das artérias, ou seja, elas vão estreitando mais. Isso acontece por causa do acúmulo de gordura, de lipídios nas paredes internas. Por essa imagem aí dá para vocês observarem que com o passar do tempo essa gordura vai formando uma placa. A pessoa consome gordura demais, principalmente gordura animal, e essa gordura vai formando uma placa, e pode chegar a um momento aí que essa placa pode obstruir totalmente a artéria. Se ocorrer a obstrução total da artéria, na região onde ocorrer essa obstrução vai gerar um infarto, certo? O infarto ele não dá somente no coração nem no cérebro, mas se acontecer, por exemplo, de ter um infarto aí em um órgão vital, que é o coração e cérebro, isso pode ser fatal, né? Pode causar a morte da pessoa com um infarto numa artéria dessas regiões, principalmente no coração e no cérebro. Outra doença que é provocada no sistema
cardiovascular também é a leucemia. As pessoas têm o costume de dizer que a leucemia é quando o sangue está virando água, né? Mas na verdade não é exatamente isso. É um câncer no sangue. E o que é um câncer? Um câncer é quando acontece a multiplicação com as células com uma mutação genética. Elas vão se multiplicar, formando ali digamos que um acúmulo de células anormais. Elas podem formar um tumor, enfim. No caso aqui, é uma anomalia na produção das células sanguíneas que ocorre lá na medula óssea, né, dentro dos nossos ossos. É a formação anormal dos glóbulos brancos. E os glóbulos brancos, eles estão aí ligados à proteção do nosso corpo. E as pessoas, por isso que as pessoas têm a mania de dizer que é o sangue virando água, né? Porque vai ter uma formação aí completamente instável desses glóbulos brancos. O corpo ele não vai produzir mais adequadamente os eritrócitos, as outras células do nosso corpo, além das células de defesa do nosso organismo. Então o corpo vai ficar com um sistema, digamos que com um sistema imunológico baixo, sistema imunitário baixo. E aí algumas doenças podem se aproveitar, né? Principalmente aquelas doenças oportunistas. Como se dá o tratamento da leucemia? Pode acontecer por transplante de medula, se tiver um doador compatível, ou através da quimioterapia, com tratamento aí de produtos químicos para tentar destruir as células cancerígenas. Outra doença do sistema cardiovascular é a hipertensão. A hipertensão, primeiramente eu gostaria de informar para vocês que existe uma pressão sanguínea que é causada pelo bombeamento do sangue pelo coração, nas artérias. Essa pressão sanguínea, também conhecida como pressão arterial, é a força que o sangue exerce nas paredes das artérias. Isso é uma pressão normal. Então, geralmente a pressão máxima do sangue, que é a pressão de bombeamento, a pressão sistólica, em um adulto fica entre 100 a 140 milímetros de mercúrio. Essa aqui digamos que é o padrão de medida. E a mínima, que é a pressão diastólica, que é quando ocorre aí o relaxamento dos átrios, fica entre 60 e 90 milímetros de mercúrio. Porque as pessoas têm a mania de dizer, por exemplo, 14 por 9. Então esse 14 está relacionado à alta e o 9 está relacionado à baixa, certo? A pressão alta, aliás, a máxima e a mínima, na verdade, me corrigindo. Então, entre 100 e 140 a alta e entre 60 e 90 a pressão mínima, que é a da diástole, está normal. Geralmente 12 por 8 é uma pressão ok aí. Agora, quando é que está errado? Quando há um aumento exagerado da pressão arterial, certo? Chamado de hipertensão. Hiper é alto. Então ela é conhecida por pressão alta e sua pressão máxima aumenta. A máxima, que é a da sístole, ela vai aumentar de forma normal. Ela vai ultrapassar os seus limites, atingindo aí 180, ou seja, 18. Atingir 18, 20. Tem pessoas aí que atingem esses níveis aí, dependendo da situação. Nessas condições pode se permanecer assim, ou ocasionalmente, ou digamos que continuamente. Nessas condições a pessoa pode sofrer ruptura das suas artérias, o que pode também ser fatal, né? Pode provocar aí algumas doenças como o AVC. Uma delas é o AVC. Agora eu vou falar das doenças do sistema linfático. São 3 as principais que eu vou destacar, que também é abordado pelo livro de vocês. É a filariose, o linfoma e o angina tonsilar. A filariose também é conhecida como elefantíase. Ela é uma doença que ela vai provocar o inchaço das pernas, principalmente porque os vasos linfáticos, lembrando que vasos linfáticos são os vasos onde circulam ali as células de defesa do nosso corpo, principalmente a parte ali de leucócitos,
enfim, os linfócitos ali para proteção do nosso corpo. Quando há uma obstrução desses vasos linfáticos, que afeta principalmente os membros inferiores, pode ocorrer aí o inchaço, o acúmulo de líquidos, né? Gerando aí essa doença conhecida como filariose ou elefantíase. Porém, o nome filariose ele se dá porque ela é provocada através da presença de um nematóide. O que é nematóide? É um grupo, é um dos filos de animais, conhecido também como verme, na verdade, né? Nematelminto é um verme, é um grupo de organismos achatados. Eles parasitam o corpo humano, e o que causa a filariose é o do grupo das filárias, né? Que da espécie Wuchereria bancroft. Ele pode ser transmitido, esse parasita, pela picada de um mosquito contaminado. Os mosquitos são vários mosquitos que se enquadram nesse gênero, o gênero Culex. Então são aí muitas espécies que se enquadram nesse gênero que podem transmitir as filárias. Então o membro afetado ele fica inchado em razão do acúmulo excesso aí de líquido que não retorna à circulação sanguínea. Essa doença, a filariose, graças a Deus, ela está quase que totalmente erradicada no Brasil. Ninguém ouve falar mais dessa doença, não. E o linfoma? O linfoma é um câncer que acomete as células do tecido linfático. Nos linfonodos, ou no tecido linfático dos órgãos do nosso corpo, que é ali, por exemplo, que são esses linfonodos? São aquelas regiões de proteção do nosso corpo, embaixo das axilas, embaixo do queixo, na virilha. Pode acontecer ali que ocorra um câncer em algumas daquelas células e haja o crescimento anormal daquelas células, né? Não causa dor, diferente das ínguas. As ínguas são doloridas. Então, se você tiver uma íngua em um desses locais e não estiver sentindo dor, isso inspira cuidado, viu? Porque pode ser um linfoma. Geralmente dá febre e perda da massa corpórea. Teve um ator, que é o ator Reinaldo Ginequino, que ele teve esse câncer, né? Mas ele se tratou direitinho e graças a Deus está curado. Aí a angina tonsilar. A angina tonsilar ela só mudou o nome, mas na verdade ela é a mesma coisa que infecção da garganta. Ela é a infecção das tonsilas palatinas, conhecido como amígdalas. Eu vou mostrar uma imagem aqui. Na verdade, aqui são as amígdalas. Aqui é a garganta totalmente infeccionada por bactéria. Fica aí um acúmulo de pus, né? Esse acúmulo é resultado dos leucócitos tentando destruir as bactérias. E aí essa inflamação, quando está assim, geralmente dá febre também. As tonsilas elas ficam maiores e com pontos brancos ou amarelos cheios de pus. Quando tem esses pontos cheio de pus, é porque é provocado por bactérias. Quando fica apenas vermelho, é porque é provocado por vírus. A angina tonsilar pode ser crônica em algumas pessoas, ou seja, pode ocorrer constantemente. E aí há necessidade das pessoas extraírem essa angina através de uma cirurgia. Elas vão ficar aí sem as defesas corporais, né? Porque agora, porém, ela vai se continuar também, ela pode evoluir para outras doenças, como febre reumática, entre outras infecções no corpo. Então ela vai perder por um lado e ganhar por outro. E pensando nisso, eu quero que você faça uma pesquisa no livro de vocês, que é essa daqui, ó, De Olho no Tema, na página 55. Faça uma pesquisa sobre os cuidados que uma pessoa hipertensa deve ter e descreva-os. Vocês vão fazer do mesmo jeito e anotar no caderno de vocês. E a questão 2. Considerando o que você estudou sobre a função das tonsilas, explique por que a extração delas pode comprometer o sistema imunitário. Então vocês vão pesquisar um pouco, porque quando se extrai essas tonsilas, a pessoa pode ficar com um sistema imunitário baixo. Ok?